Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa escalada bíblica e nós vamos pensar no dia de hoje em dois livros, Juízes e Ruth. Nós estamos juntando esses dois livros porque ele faz parte do mesmo período histórico e também para que a gente consiga fazer esse panorama bíblico durante todo esse ano. Então, como são 66 livros, nós temos 52 semanas, nós precisaremos aí unificar alguns livros que estão no mesmo período e que têm temas semelhantes para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Bom, o livro de Juízes é o 7º livro bíblico e eu quero chamar a sua atenção para um verso que vai nos nortear durante toda essa reflexão, que é Juízes capítulo 2, verso 16, onde nós lemos o seguinte: Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Bom, como a gente tem feito, vamos primeiro aqui fazer um panorama, do livro. Então é importante a gente entender o momento histórico que acontece. Esse livro ele começa no capítulo 1 e 2 nos dando a descrição de que depois que Josué morreu, depois que o povo já estava assentado na terra, construindo as suas casas, se estabelecendo, fazendo plantações, eles se esqueceram ou eles não fizeram algo que Deus havia determinado, que era completar a conquista da terra. Isso ainda no capítulo 1 nós encontramos. Nós temos no início Judá, a tribo de Judá e de Simeão fazendo a conquista, obedecendo ao Senhor, mas depois nós temos um período em que o povo de Israel não quis conquistar mais, não levou adiante aquilo que Deus havia dito, e por conta disso, aquela, entre aspas, maldição que Deus havia dito que cairia sobre eles, começa a acontecer. Essa maldição consistia em fazer uma mistura do povo, fazer uma mistura de religião, uma mistura de valores, de princípios, que Deus, nesse primeiro momento, não desejava que acontecesse, porque o povo de Israel ainda era muito jovem como nação, a sua identidade ainda precisava ser mais firmada, mais estabelecida, o culto a Deus ainda precisava ter contornos mais definidos, e por isso então Deus disse que nesse primeiro momento não seria ideal que eles fizessem essas alianças com os povos que estavam na terra. Lembrando que esses povos, como foi dito lá em Deuteronômio, eles eram povos que também tinham alguma consciência, alguma noção do Deus de Israel, porque eles vinham ali de misturas, dos ismaelitas, amonitas, descendentes de Ló, descendentes de Abraão, logo depois descendentes de Esaú. Então nós temos um povo que era rebelde, não ignorante com relação a Deus, mas rebelde contra ele, e por isso Deus, nesse primeiro momento, não queria que o seu povo se misturasse com eles, até que essa identidade nacional, essa identidade de povo de Deus estivesse mais concretizada, e assim eles se tornassem instrumentos de Deus para abençoar todas as nações. Não é o que aconteceu. É interessante ainda nesse aspecto, de que o povo não conquistou a terra, porque a promessa que Deus faz a Abraão é que todo lugar que ele colocasse os seus pés seria dado a eles. E como eles não avançaram, literalmente eles não foram nessas outras regiões, Deus não deu a eles. Então eles atravessaram o Jordão, conquistaram ali grande parte da terra, mas eles não chegam a conquistar tudo o que Deus havia dito que daria para eles. Então o período que os juízes vivem é esse período em que eles já entraram na terra até o momento em que antecede o início da monarquia em Israel. Então nós temos um período bem grande de tempo, e juízes aqui não significa juiz no sentido que nós temos
de magistrados, né? Mas no sentido de ser, mais do que isso, um líder do povo, um líder muitas vezes militar e um líder religioso. Então nós temos vários desses juízes. Podemos dizer aí que são 13 juízes que são nomeados aqui nesse livro, alguns com um período maior da história, um bloco maior da sua história, outros com um bloco menor. Quanto ao autor do livro, algumas pessoas acreditam que foi Samuel, mas nós não temos muita convicção, muita certeza a esse respeito. Parece que foi mais um período em que as pessoas iam contando as histórias sem que houvesse um registro, até porque se você se você observar o livro, você vai perceber que esse povo, nesse momento da história, ele era muito inconstante, ele vivia altos e baixos e era difícil manter uma estrutura de registro, de cuidado, vivendo do jeito que eles estavam. Eu aproveito aqui também para fazer uma breve introdução do livro de Ruth, que ainda que seja um livro separado, ele está dentro desse período de tempo dos juízes. Nós temos Ruth como uma história que traz muita emoção, na minha perspectiva, demonstra como Deus não havia deixado ou não havia se esquecido da promessa de que as nações seriam abençoadas através do relacionamento de Deus com o seu povo. Então Ruth é uma estrangeira. Nós ficamos sabendo ali que uma família, né, de Elimeleque, que era de Israel, se muda para uma outra região, que é a região de Moabe, e ali os filhos se casam e acabam falecendo, né? Nós temos então Noemi, que é a mãe dessa família, que acaba também ficando viúva, liberando as suas noras para que fizessem outros casamentos. Ela não tinha condição de continuar essa família, e aí nós encontramos um relato muito emocionante de Ruth, que era nora de Noemi, dizendo que ela adotaria Ruth como a Noemi como a sua família e o Deus de Israel como seu Deus. Então é possível a gente pensar aqui, sem fazer exageros no texto, de que o testemunho do Deus de Israel, ele permanecia, ainda que fosse uma época muito duvidosa, muito difícil, uma época em que as instituições religiosas não estavam cooperando para que Deus fosse visto como de fato ele é, um Deus justo, um Deus amoroso, mas ainda assim o testemunho desse povo se estendia e levava pessoas que eram de outras religiões, de outras regiões inclusive, né, a se encontrar com Deus e a colocar o seu coração neles. Ruth é uma pessoa fundamental nas Escrituras. Ela se casa com Boaz, que vem a ser, né, esse casal, eles vêm a ser da família de Davi, né, ancestrais de Davi, e como nós sabemos, o nome de Ruth aparece lá na genealogia de Jesus como uma mulher que foi usada por Deus para que a história da salvação fosse concretizada, né? Então, em um período onde havia pouco valor, havia uma moral deficitária, nós temos uma mulher usada por Deus, mais uma vez, né? Porque nós já vimos Raabe aqui, lá em Josué, e agora nós temos Ruth, na sua simplicidade, na sua pobreza até, porque ela vivia de recolher aquilo que caía no chão das colheitas, como um instrumento de Deus para que a história da salvação fosse adiante. Eu acho isso fantástico, a gente pensar que esse livro ele vai nos dando uma prefiguração, né, um histórico de como a obra redentora de Jesus vai ser no futuro. Aqui, de uma maneira pequena, quando ele salva uma moabita, mas usando inclusive a vida dessa mulher estrangeira para que a obra redentora, a obra de redenção de Cristo alcançasse a todos nós. E hoje
nós aqui em 2021 lemos ainda a história de Ruth, que provavelmente tem uma distância de nós aqui de 3.000 e poucos anos, um pouco mais, como a história de uma mulher que foi resgatada, que foi redimida e que foi usada por Deus para que nós, hoje, fôssemos também parte dessa aliança. Voltando então ao livro de Juízes, irmãos, só para colocar em ordem aqui, né? Ruth provavelmente fica no final mesmo do livro de Juízes, no período final dos Juízes. Então, nós vemos isso pela quantidade de gerações que tem de Ruth até Davi, né? E como nós sabemos, Davi era um jovem quando Saul começa a reinar, começa a monarquia em Israel. Então, Ruth está localizada ao final desse período dos Juízes. O livro dos Juízes, irmãos, ele é basicamente um livro biográfico, né? Ele vai trazer várias biografias desses homens e mulheres que foram testemunhas de Deus, que foram fiéis a Deus nesse período onde havia muita inquietação. Um refrão que nós temos no livro de Juízes e que é importante a gente manter na nossa mente é o refrão onde diz que o povo se desviou do Senhor e por isso acabou sendo punido. Então Deus vai lá, levanta um juiz, traz um período de prosperidade, o povo volta a se rebelar contra Deus e aí fica esse ciclo acontecendo durante todo esse período. Um outro refrão que nós temos no livro de Juízes é que não havia rei em Israel e por isso cada um fazia aquilo que achava certo. Então nós vamos observando que não é que Deus havia deixado o seu povo sem liderança, mas havia uma condição ali para que o povo experimentasse de Deus, né? Havia sacerdotes, havia pessoas para instruir na lei do Senhor, mas ainda assim esse povo se rebelou contra o Senhor. Nós começamos então o livro, aqui a segunda parte do livro, né? A primeira parte é de 1 a 3, quando nós temos esse resumo de como o povo chegou nessa condição, e depois do capítulo 3 até o 16 nós temos uma biografia dos líderes, né, desses juízes. O primeiro juiz a ser levantado em Israel foi Otiniel, né? Muitas vezes aparece também como Otoniel em algumas traduções, mas ele era da família de Caleb e havia ali um desafio, né, na conquista da terra, que era Kiriat Sefer, em que o primeiro que vencesse ali, o primeiro que avançasse, teria a mão da filha de Caleb, Axia, para casar, né? Então, Otiniel se levanta, é um vitorioso nesse sentido, porque ele subjuga, né, o povo que vinha ali da região da Mesopotâmia para oprimir a Israel. E nós temos um período de 40 anos de paz no tempo em que Otiniel é juiz sobre Israel, né? As informações sobre a sua vida, sobre a forma como ele conduzia, né, a sua vida com Deus são pequenas. O que nós sabemos é que havia um período em que Baal, um deus, né, dessa região, estava sobressaindo sobre o Deus de Israel, e através da vida de Otiniel nós temos uma reviravolta nessa história. Aqui volta o ciclo de desobediência de Deus, do povo de Deus, e aí precisa que Deus levante um novo juiz, esse agora chamado de Eude, ali no capítulo 3 ainda. O texto ele é um pouco... nos leva, né, a imaginar a cena, porque no versículo 22 diz assim: de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Aqui Eude, que também nós temos poucas informações, é alguém que mata o rei de Moabe, né, chamado Eglon.
através dessa atitude aí, né, de entrar sozinho na onde o rei estava para matá-lo. Nós temos um período de 80 anos de paz, quando Eude se torna juiz, e ainda que a história nos pareça, né, um tanto covarde, né, uma condição fora assim do esperado, né, para pessoas que estão servindo a Deus, é um homem usado por Deus numa condição crítica que o povo vivia. Quando você continua lendo o texto, você vai ver que tem apenas um verso falando a respeito de um terceiro juiz, que foi Sangar, e ele lutou contra o povo, os filisteus. Filisteus são inimigos de Israel que vão perdurar bastante tempo, né? Nós vamos vendo isso até o final do Antigo Testamento. Diz que ele feriu, que ele matou 600 homens usando uma aguilhada. Isso era um instrumento, né, usado para um ferrão, né, para conduzir o gado, né? Então diz que esse homem Sangar, esse juiz, ele liberta o povo de Israel da mão dos filisteus, usando ali a sua força física e apenas esse instrumento. Nós também não temos tantas informações a respeito dele, e é importante a gente entender que há uma perspectiva de mostrar o quanto Deus fazia as coisas e não necessariamente como essas pessoas construíam as suas vitórias, né? Depois disso nós temos a história de Baraque e Débora, sendo que Débora que é considerada a juíza, né, de Israel. Foi um período em que esses dois líderes, junto com mais 10.000 soldados, né, lutaram contra os cananeus. E o exército dos cananeus ele era bem comandado por um homem chamado Cícera, onde o uso de instrumentos, né, de ferramentas, de armas, já começava a ficar um pouco mais elaborado, né? O texto vai nos dizer que havia, nos carros de guerra dos cananeus, havia um sistema em que as rodas do carro vinha com uma espécie de lâmina, uma foice. Então, quando esse carro puxado por animal passava, acabava ferindo as pessoas. Nós temos aqui um exemplo de fé, um exemplo de dependência de Deus. Então, ficamos sabendo que depois desses dois líderes, nós temos mais 40 anos de paz, 40 anos sem que houvesse guerras com Israel. Depois disso, nós temos a vida de Gideão, e a sua história é um pouco mais longa. Nós ficamos sabendo de como Deus seleciona um pequeno exército para Gideão, para que ele fosse contra os midianitas. Os midianitas eram um povo nômade, considerado ali mais árabe, né, perto da região da Síria e da Arábia, e eles oprimiam Israel, roubando as colheitas, roubando animais, e eles também adoravam a outros deuses e principalmente Baal. Então Deus manda que Gideão se levante, né, e seja esse juiz nesse período. Nós temos informação também de que Gideão é um tanto precipitado, né, em fazer votos, e ele acaba fazendo também coisas erradas. O tempo de paz com Gideão foi de 40 anos também. Depois disso nós temos dois juízes que se levantam para libertar o povo de Abimeleque, né? E aí nós ficamos conhecendo Tola, né, ou Tolá, que era da tribo de Isacar, e depois nós ficamos sabendo também de Jair, que era da tribo de Gileade. Na sequência nós temos a história de Jefté, que fica bem lembrado pelo voto precipitado que ele faz, né, de matar a primeira pessoa que ele encontrasse em casa. E ele então fica sabendo, ele chega em casa e é a sua própria filha, né? Jefté, pelo que a Bíblia nos diz, ele era um guerreiro já corajoso, mas que vinha de uma família de fama duvidosa por causa da sua mãe, né? Isso fazia com que ele sofresse ali algum tipo de censura,
e ele acaba se unindo a pessoas, a um grupo, né, de pessoas que também era mal visto, né? Homens levianos muitas vezes chamados. E o Jefté, como juiz, ele se levanta para libertar o povo de Israel dos amonitas, né? E nós ficamos sabendo que ele, como guerreiro, ele faz uma ação assim realmente estratégica, vitoriosa, mas, como eu disse no início dessa história, ele muito precipitado, né? Faz um voto exagerado de matar alguém e acaba sendo a história da sua filha. Jefté, nós ficamos sabendo que ele governa sobre Israel por pouco tempo, durante mais ou menos 6 anos. Depois da história de Jefté, nós temos mais 3 juízes, Ibizan, Elon e Abidom, que são que tem a sua história assim bem resumida, né, trazendo apenas alguns detalhes do seu período como juízes. E aí nós temos o último desses juízes aqui descrito dessa forma, que é Sansão. Sansão, ele é muitíssimo conhecido, né, por causa da força, porque ele era um homem que foi consagrado no seu nascimento e não apenas consagrado, mas assim muito abençoado. O problema é que Sansão não era temente a Deus, né? Ou pelo menos grande parte da sua vida ele teve dificuldades em obedecer aquilo que Deus dizia, aquilo que os seus pais diziam, e ele se voltava muito para aquilo que os olhos dele se agradavam, né? Sansão, ele acaba sendo o grande juiz de Israel contra os filisteus, e nós ficamos sabendo que depois daquela situação trágica em que os seus olhos são vazados, ele ora, ele pede ao Senhor força mais uma vez e acaba destruindo ali o templo que os filisteus adoravam, o deus Dagom, e isso faz com que ele matasse muito mais gente na sua morte do que na sua própria vida. E isso traz um período, né, de paz a Israel, porque os inimigos são vencidos. É interessante, irmãos, a terceira parte do livro de Juízes, que nós vamos ter uma série de histórias que vão demonstrando o quanto esse povo estava distante de Deus. A primeira história é de Mica, quando ele roubava sua própria mãe, depois ele pega o dinheiro novamente, faz um ídolo e se torna um adorador de um ídolo que ele mesmo faz, colocando um sacerdote. A história, ela chega a ser cômica porque é um absurdo muito grande, mas essas histórias, elas são registradas para que a gente veja o quanto esse povo pôde se desviar dos caminhos de Deus, e em pouco tempo, se a gente for considerar, né? Mesmo com tantas ações maravilhosas de Deus com relação ao seu povo, ainda assim nós temos histórias e ações totalmente absurdas do povo de Israel. Por exemplo, no capítulo 19 nós temos a história do levita e a sua concubina, onde é feita uma atrocidade, né, com essa mulher, violência contra ela, e a atitude do levita é ainda mais estranha, né? Ele faz um esquartejamento da mulher e envia para todos os cantos de Israel para mostrar o quanto eles estavam fora do plano de Deus, o quanto eles tinham se perdido nos planos de Deus. Isso gera uma guerra, não dá para dizer esse nome na época, mas como se fosse uma guerra civil, né? Em que as outras tribos de Israel se voltam contra a tribo de Benjamim. Então, nós vamos observando que a religião falhou no sentido de orientar o povo, as pessoas se esqueceram de Deus, depois a moral começa a ser desprezada, e por fim nós temos as atrocidades, a violência, as coisas que caminham nesse sentido, né? A gente pode colocar também, irmãos, Eli e Samuel como juízes, né? Mas já não aparece aqui nesses livros,
mas nós ficamos sabendo que eles ainda estão nesse período dos juízes. Como eu disse, no meio de toda essa atrocidade, no meio de toda essa depravação, né, de moral, nós temos o livro de Ruth, nós temos a história de Ruth, e aí nós ficamos sabendo que a redenção, que a misericórdia de Deus não se apartou do povo, mas que Deus tem agido, talvez podendo dizer com simplicidade, né, em pessoas que são menos, que se espera menos delas, mas que elas são mais usadas do que até mesmo os líderes que acabam sendo líderes desobedientes a Deus. Eli mesmo, nós ficamos sabendo no início do livro de Samuel que, ainda que fosse juiz, ainda que tivesse autoridade, não cuidou da sua casa e os seus filhos fazem coisas absurdas, né? E enquanto isso, nós temos Deus usando uma viúva que está bem triste, amarga, a gente pode até dizer assim, e uma estrangeira para que a redenção do seu povo viesse de forma definitiva. Então, irmãos, esses livros eles servem para nos alertar. Eu fico lendo o livro de Juízes e me parece muito que eu estou assistindo o noticiário atual, porque aquilo que esse povo fez não é tão diferente do que nós vemos hoje na televisão. A chance que nós temos é de ler esses livros e aprender de Deus, da sua vontade, de como nós devemos agir, de como nós devemos ser o povo dele nessa terra, e esse fica sendo o nosso desafio, né? Deus, ele precisa nos redimir através de Jesus Cristo, porque sem a liderança dele, sem a condução de Deus, nós faríamos e fazemos, infelizmente, coisas até piores do que o povo que viveu na época dos juízes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que ele nos ajude a viver para a sua honra, para a sua glória, e que você possa continuar fazendo a sua leitura bíblica e caminhando junto conosco subindo cada dia mais, cada semana, um degrau, né, em direção a esse conhecimento, esse panorama bíblico. Que Deus te abençoe e até logo.